Fala, oitavo ano. E aí, tranquilo? Bom, antes de nós começarmos o segundo bimestre, antes de nós começarmos com a apostila 2, deixa eu só falar rapidinho sobre as provas. As notas, de uma forma geral, não foram ruins. A turma, em uma forma geral, se manteve na média, né? Muita nota 7, 8 aqui e tal. Claro, um ou outro com notas muito boas, um ou outro com notas muito ruins. Mas, de uma forma geral, a turma foi mediana. Em uma situação de temperatura e pressão normal, eu acharia um resultado muito ruim, porque ninguém está aqui para ser médio. Você está aqui para ser bom. Não digo nem excelente, mas pelo menos bom. Mas na atual situação que nós estamos, nesse momento diferente de estudo de vocês, eu acho até que tá bacana, tá? Nessa situação eu não vocês estão, acredito que muitos estão se superando para conseguir manter essa média. E isso é, claro, que louvável. E aí, mais uma vez, eu bato naquela tecla. Vocês só têm uma opção de estudo, que é fazer resumo. Não existe outra forma. Vocês, nesse momento que estão sozinhos estudando, né? Vocês estão por conta de vocês mesmos. E ainda bem que eu já há alguns anos já venho treinando vocês no resumo. Então é o momento de vocês fazerem resumo. Não existe outra fórmula mágica. Ler é chato e dá sono. Você tem que pegar, você tem que estar sempre ativo. Ler, destaca o que é mais importante, faz alguma anotação ali em cima e passa aquilo para um caderno, uma folha de estudo, enfim, aquilo que for mais importante que você destacou. Caminhe dessa forma que você não vai ter grandes problemas em geografia, em história, talvez em boa parte de biologia, de ciências, tá? Vá dessa forma, para você não ter grandes problemas, tá? E aí um abraço para todos, Caio, Black Belt, Marcela, Giovana, minha cantora predileta, conseguiu dar uma boa melhorada, né? Gostei agora, essa é a Giovana mesmo. E vamos começar. Bom, acho que agora muitos vão gostar desse início, né? A apostila 2, ela começa no capítulo 6. Capítulo 6 e 7 falam de Estados Unidos. Olha, né? Muitos adoram, né? Muitos gostam. A nossa cultura está dominada pela cultura estadunidense. Então, lá para frente, a gente não vai falar grandes novidades, mas vamos pegar isso que a gente já sabe, de conhecimentos gerais, e transformar em geografia. Bom, no capítulo 6, ele vai basicamente se ater aos aspectos naturais, aspectos físicos dos Estados Unidos e o processo histórico de surgimento dos Estados Unidos como país. Muito resumido, porque, se eu não me engano, vocês em história falam muito de história dos Estados Unidos, né? As plantations, as colônias de povoamento, as colônias de exploração, a escravidão no sul dos Estados Unidos, enfim, vocês falam muito da história dos Estados Unidos. Aqui eu dou só uma pincelada, o livro dá só, a gente dá só uma pincelada para entrar no que realmente é importante para a geografia, tá? Então, no capítulo 6, na página 5, né, onde ele começa, ele vem mostrando o mapa dos Estados Unidos, né, sua localização na América do Norte. E aí na página 6, ele já vem com o primeiro mapinha. Temos muitos mapas nesse momento, tá? Muitos mapas. Tem que estudar muitos mapas. Vou dar umas dicas para vocês, tá? Titi tá aqui para ajudar também, não só para puxar a orelha. Então, temos muitos mapas, beleza? E aí o primeiro é o mapa de clima dos Estados Unidos.
Qual é o clima predominante dos Estados Unidos? É o clima temperado. É um clima muito parecido com o clima subtropical do sul do Brasil. Tá? Ele é parecido, mas não é a mesma coisa. E aí tem os climas dos Estados Unidos. Você pode ver que o verde, que é o predominante, é o clima temperado. Não vou ficar cobrando, entrar e esmiuçando com vocês quais são as características específicas de cada clima, porque isso você já viu lá no 6º ano. Isso é uma decoreba sem fim, ok? Vou focar o que realmente é importante, o básico para a gente passar dessa parte de geografia física e aspectos naturais. E aí ele vem também na página 7, ele mostra a vegetação predominante dos Estados Unidos. A vegetação predominante é a vegetação de florestas temperadas ou florestas subtropicais. Não são a mesma coisa, mas também são muito semelhantes. Tem também uma influência muito grande aí no centro do território das estepes e pradarias. Estepes e pradarias, campos, né? São grandes campos, grandes gramados naturais. E aí depois a gente vai ver na economia, na agricultura, como isso se reflete. Tranquilo? E aí ele vem falando, né, as características de cada paisagem vegetal, cada clima, tal, faz essa... Sempre lembrando, clima e vegetação são coisas que andam juntas. O clima e a vegetação, se o clima tem uma característica, então a vegetação vai seguir aquela característica e vice-versa. Então é isso que ele mais uma vez vai debater. Aliás, toda vez que ele entrar em algum país, algum continente na apostila, ele sempre começa com os aspectos físicos e sempre fazem esse casamento, tá? Tem muita decoreba? Tem muita decoreba. Então, que se repetiu, que você vai ver há 2 anos atrás, é a mesma coisa que está aqui, e a mesma coisa que vai estar daqui a 5 anos lá na frente. Essa parte é muito decoreba, eu admito. Parte boa mesmo, a gente vai começar a ver lá no capítulo 7. Mas aqui também já tem coisas importantes. Agora, quando a gente começa a falar dos aspectos físicos na questão do relevo dos Estados Unidos. Isso é muito comentado, não tem muito mistério não. Os Estados Unidos são basicamente divididos em 4, alguns autores dividem em 3, mas em 4 grandes faixas de relevo. E aí na página 12 e na página 13 tem esse mapinha de relevo dos Estados Unidos. Olha a primeira dica, esse mapa vai estar no teste, tá? E aí você tem esse mapinha dos Estados Unidos, e no lado, na página 13, ele vem falando das principais características. Ele separa essas 4 faixas de relevo: oeste, parte central, leste e costa atlântica. Geralmente os autores usam essa costa atlântica como costa leste, e aí ficam 3 grandes faixas: oeste, central e o leste. Aqui ele meio que subdividiu. Então vamos lá. Na costa oeste é a parte do relevo banhada pelo Oceano Pacífico, onde nós temos grandes cadeias montanhosas, com a grande conjunto de montanhas chamadas de montanhas rochosas, tá? Temos muitas atividades de terremoto, inclusive vulcões. É uma atividade, é uma região ainda que está nós temos aqui grandes atividades geológicas, tá? Quando se fala em relevo dos Estados Unidos, é geralmente a costa oeste que chama mais atenção, porque é aqui que acontece o vulco-vulco. É aqui que nós temos terremotos, é aqui que nós temos a falha de San Andreas, que seria a divisão, né? O continente está se partindo a ponto, de repente, da Califórnia, do que a Califórnia ali mais ou menos, se separar do continente. Tem uma porção de filme de Estados Unidos que fala sobre a falha de San Andreas, fala da destruição da Califórnia. Isso é real, tá? Não aconteceu não, é real, não aconteceu não, mas em algum momento isso pode acontecer. Vocês já viram com certeza alguns filmes que falam sobre isso, tá? Nós temos a parte central do continente, que são grandes planícies, justamente onde tem aqueles campos que eu falei, né? Aquelas estepes, as pradarias, os campos naturais. E aí você chega à costa leste.
a costa atlântica, que é banhada pelo Oceano Atlântico. É aqui que está Nova York, é aqui que está Washington, capital, enfim. O que nós temos para destacar nessa costa leste? Ali nós temos as planícies costeiras e a formação dos planaltos chamados de Montes Apalaches. Eles não têm as mesmas altitudes, não têm a mesma relevância das montanhas rochosas, mas tem ali uma grande altitude, tem uma certa altitude ali nos Montes Apalaches. Foi uma área histórica de ocupação dos Estados Unidos também muito importante, tá? Enfim. E aí ele vem falando sobre a importância dos rios para o desenvolvimento econômico e histórico dos Estados Unidos. Ele fica 3 páginas aqui falando da importância dos rios. Ele vem ali na página 13, 14, 15, falando como os rios são utilizados como importantes vias de transportes históricas dos Estados Unidos, desde da primeira Revolução Industrial, a segunda, ao surgimento, ao aumento da agricultura nos Estados Unidos, enfim. Como os rios foram utilizados como importantes vias de transporte de mercadorias, de matérias-primas e de pessoas. Tá? Os Estados Unidos têm... professor, mas nós também temos muito rios, por que nós não foi tão importante assim para a gente? Porque os rios dos Estados Unidos são rios mais fáceis de ser, são rios mais fáceis de serem navegados. E outro detalhe, são rios que estão localizados em áreas economicamente importantes dos Estados Unidos, diferente dos nossos. Os nossos principais rios de navegação estão distantes das áreas econômicas do Brasil. Estão lá na Amazônia, por exemplo. Lá nos Estados Unidos não. Os principais rios navegáveis estão justamente localizados nas áreas historicamente onde a indústria surgiu, onde houve um grande impulso econômico dos Estados Unidos. Esses rios estão ali. Então eles se tornaram muito mais úteis que os nossos rios aqui na questão de navegação. Tá? Há muito poucos rios, não que eles não tenham, mas eles não usam tantas usinas hidrelétricas quanto o Brasil. Eles usam mais usinas nucleares mesmo, tá? Tem usinas hidrelétricas, tem, mais enormes, mas não é a principal fonte de energia deles, diferente do Brasil, ok? Então ele fica 3 páginas falando sobre isso. Então a gente fecha aqui essa primeira aula na página 15 aí, falando sobre esses aspectos físicos. Próxima aula a gente começa a falar justamente dessa parte histórica de formação dos Estados Unidos, que vai bater bastante com o que vocês já viram ou vou ver em história, tá? Mas aqui também é só um apanhadinho, bem rápido. Valeu, galera, sigam as dicas de estudos e fiquem em casa, fiquem com Deus, beijo a todos, saudades.